Só que, além disso, isso aqui está na Constituição, ao longo dos anos a gente foi colocando uma série de regras, tudo isso aqui, com exceção do Bolsa Família, quer dizer, o único programa que o Dudu falou, que é bem avaliado, esse programa ele não tem regra de indexação. Periodicamente, o governo define qual é o valor. Periodicamente. Pode ser daqui a um ano, daqui a 2 ou daqui a 3. Ele não tem regra de indexação. Todos esses aqui têm. Todos esses outros 3 têm regra de indexação. Então, imagina uma conjuntura como a atual, que você tem o seguinte: PIB real em queda, a gente tem uma inflação alta de 11% no ano passado, todos esses gastos são corrigidos a 11%. Com PIB real em queda, esses gastos sobre PIB disparam. Para vocês terem uma ideia, mais na frente eu vou mostrar o gráfico, mas que fique claro, a despesa do INSS cresceu de 2002 a 2014, durante 12 anos, 1 ponto do PIB. 1 ponto do PIB. Saiu de 5,9 para 6,9. De 2002 a 2014, 1 ponto do PIB. A mesma despesa do INSS em 2 anos, 2015 e 2016, crescerá, de acordo com as projeções oficiais do governo, 1 ponto do PIB. Em 2 anos, terá o crescimento que ocorreu em 12 anos. Então, assim, as regras de indexação desses programas, numa conjuntura de queda de PIB, leva a um aumento automático do desequilíbrio fiscal. E aí, quer dizer, isso está na Constituição tudo. Só que, além disso, a partir de 2008, teve alguém muito inteligente que foi no Rio de Janeiro e passou por um prédio bonito, alto, de vidro escuro, que se chama BNDES. E alguém falou para esse sujeito que, ó, o governo é dono disso aí. E o cara, é dono desse bancão? É. E quanto esse banco empresta por ano? O cara, olha, ele empresta por ano 90 bi. Ele empresta por ano 90 bi de empréstimos passados que ele fez nos anos 70, 80, de recursos de um imposto que se chama FAT, que empresta para ele, então esse banco consegue emprestar 90 bi por ano. E essa pessoa perguntou, mas por que a gente não empresta 180? Ele disse, não, mas 180 ele não tem, ele consegue emprestar 90. Ele disse, não, mas se o Tesouro aumentar a dívida e mandar dinheiro para ele, ele consegue emprestar 180. E essa pessoa teve ainda a ideia mais inteligente. Ela falou o seguinte, espera aí, e quanto é a taxa de juros que ele empresta? Ele disse, ele empresta uma taxa de 7%, 8% ao ano. Por que é que ele não empresta 3%? Ele disse, não, mas se emprestar 3%, ele vai ter prejuízo. Bom, mas se ele emprestar 3%, a gente pede o Tesouro para cobrir o prejuízo dele. Aí essa pessoa saiu do Rio e foi a Brasília, e foi tomar um café no Ministério da Fazenda, e falou o seguinte, falou que o programa que tinha criado, e ainda falou o seguinte, ó, ele vai emprestar 3%, vai ter uma perda, a gente vai ter que cobrir. Então, vamos baixar uma norma falando o seguinte, que a gente reconhece que a gente tem essa dívida, mas que a gente só reconhece daqui a 24 meses. Isso foi uma portaria do Ministério da Fazenda de abril de 2012, uma institucionalização da pedalada. O governo falava o seguinte, todos os subsídios no âmbito do BNDES, o governo só reconhece como devido depois de 24 meses. Até 24 meses, ele nem reconhecia como devido. Se esse cara tivesse sido mais inteligente, ele deveria ter colocado que só reconhece como devido depois de 10 anos. Não faz o mínimo sentido. Você criou uma montanha de subsídio e você não mostrava o custo daquilo. Aí vocês vão perguntar, você está sendo muito exagerado. É típico de economista ser exagerado. O Tesouro emprestar para banco público sempre aconteceu, mas isso não passava de 1 ponto do PIB. De 2007 a 2015, foi para quase 10 pontos do PIB. Aí vocês vão me falar o seguinte, e agora? E agora? E agora? O sujeito que comprou o caminhão em 2013, até hoje eu me arrependo de não ter comprado o meu caminhão, o sujeito que comprou o caminhão em 2013, ele comprou a um juro de 3,5% ao ano. O contrato dele vai até 2018, 2019. Quando esse sujeito comprou o caminhão, o governo, o BNDES podia emprestar um juro de 6%, 7% ao ano, emprestou 3,5%. Hoje, a taxa mínima que o BNDES consegue emprestar é 8,5%, 9%. O governo vai ter que cobrir a perda do banco em relação a esse juro de 3,5%. Ele não pode chegar agora para o caminhoneiro que comprou o caminhão e falar, sujeito, aqui, amigo, eu te prestei a 3,5% lá atrás, mas não sabia que as coisas iam piorar tanto, não. Vamos subir o juro, cara. Contrato, segurança jurídica. Resultado, o governo vai ter que pagar uma conta de juros subsidiado enorme. Quanto é que o governo pagava de juros subsidiados há 2 anos atrás? Por ano, 10 bilhões de reais. Quanto é que o governo vai pagar nesse ano, no próximo?
em 2018, pouco, entre 30 e 35 bi. E ele não pode fazer absolutamente nada, porque ele está pagando contratos em aberto. Enquanto esses contratos não chegarem à data de vencimento, o governo vai ter uma conta enorme de pagamento de subsídio. Você vai me falar o seguinte, mas cresceu só 20, 25 bi. Pô, 20, 25 bi é um Bolsa Família. Você vai me falar, mas cresceu só 20, 25 bi. Sabe quanto é que o governo federal gasta com equalização, com Fundeb? O governo federal transfere para o Fundeb para que os estados mais pobres consigam se aproximar da média nacional. Sabe quanto é que o governo gasta por ano? 12 bi. Então, a gente gastou 20, 25 bi para dar subsídios, muitos dos quais não se justificam. Tem uma empresa, que eu não vou falar o nome, que seria altamente... É do certo estado grande, que produz, que mata e vende um animal que se chama boi. Porque essa empresa tinha um faturamento anual, em 2006, de algo como 4 bilhões de reais. Essa empresa teve um faturamento anual no ano passado de 165 bilhões de reais. O setor público é dono de 35% dessa empresa. Se eu fosse dono da empresa, eu estaria muito feliz. Eu, eventualmente, até contribuiria para campanhas presidenciais. Mas não é isso que se espera de um banco público, porque se ele faz isso com a empresa grande, ele teria que fazer com as padarias, com todo mundo. E o banco público, o setor público, não tem dinheiro para isso. E ninguém espera esse tipo de atuação do setor público, mas parte dessa brutal expansão tem a ver com isso. Então, isso aí causou um desequilíbrio muito sério, e aí não tem nada a ver com escolha social. Aí foi escolha do governo, não foi explicitada, o custo ficou escondido, a conta chegou, é muito cara, e o banco vai demorar, não é anos, vai demorar décadas para pagar essa dívida de volta.